Olá, boa noite para você. Defesa Civil alerta para chuvas fortes no litoral de São Paulo. Bombeiros resgatam mais de 800 pessoas no mar no Rio de Janeiro. E no futebol, Santos acerta a contratação de Gabigol, que vai voltar a fazer dupla com Neymar. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro bateu recorde de resgates no mar durante o período do Réveillon. O Leonardo Aque tem mais detalhes ao vivo do Rio de Janeiro e da praia, né, Léo? Boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o mar agitado deixou os bombeiros em alerta aqui no Rio. Só neste primeiro dia do ano foram mais de 620 resgates. Já somando com a véspera, foram 840 salvamentos registrados em todo o estado. Para você ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, foram apenas 33 casos. Já na orla da Zona Sul da capital, foram 547 casos. No ano passado, foram 29. Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Ele veio de Campinas, no interior de São Paulo, e sumiu no mar em Copacabana. O Corpo de Bombeiros pede atenção a cariocas e turistas, pois o mar vai continuar de ressaca nos próximos dias. Giovana. Obrigada pelas informações, Léo. E tem banhistas por aí, eles têm que redobrar a atenção por aí, né? Muito obrigada. E a Defesa Civil de São Paulo alerta para virada no tempo e chuva no estado nestes primeiros dias do ano. O Marcos Guimarães tem as informações. Boa noite, Marcos. Ei, Giovana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A mudança do tempo é provocada por frentes frias que afastam uma onda de calor e aumentam o risco de chuvas fortes e temporais isolados. A diferença no tempo já é sentida aqui na capital paulista, com a temperatura mais baixa do que nos últimos dias. Além disso, a instabilidade do tempo deve se intensificar, elevando o risco para chuva forte em diversas regiões. Os acumulados de chuva entre os dias 1º e 4 serão significativos, com maior destaque para a faixa leste do estado. As áreas mais afetadas serão a Baixada Santista, o litoral norte e as regiões do Vale do Ribeira, Sorocaba e Campinas. O governo de São Paulo mobilizou o gabinete de crise para coordenar ações de prevenção e atendimento a municípios diante dessa previsão de chuvas intensas. Giovana. Marcos, muito obrigada pelas informações. E olha, o aparecimento de águas-vivas nas praias do sudeste e do sul do país liga o sinal de alerta para banhistas. Os animais que são quase invisíveis na água podem causar queimaduras e ferimentos. A água-viva pode ser encontrada em qualquer lugar da praia, em alto mar ou perto dos banhistas. Elas são praticamente invisíveis na água. Está espalhado pela orla toda, olha aqui. Essas imagens foram feitas no Espírito Santo. Apenas nesta semana, ao menos 9 animais foram localizados na Curva da Sereia, em Vila Velha. As águas-vivas elas estão por perto, estão vindo para a margem. Os tentáculos é o que queima. Eu não estou queimando a minha mão porque eu sou de luva, mas ninguém pode manipular, é o risco. O aparecimento de águas-vivas no litoral capixaba é um fenômeno comum durante o verão. As temperaturas elevadas, aliadas ao período de reprodução, fazem com que esses animais marinhos surjam com mais frequência nas praias. Aqui no Espírito Santo, o aumento de águas-vivas no verão ocorre principalmente pela combinação de águas mais quentes, maior disponibilidade de alimento e correntes marinhas que trazem esses animais para mais perto da costa. A orientação é manter distância e não tocar no animal. Caso sofra lesões provocadas por águas-vivas, procure imediatamente um posto médico. Algumas espécies de água-viva são peçonhentas, então liberam veneno, então você não deve se aproximar nem tentar pegar. Se visualizar, entre em contato com o guarda-vidas e peça orientação para eles nesse sentido. Na primeira semana do verão, em Santa Catarina, 30 águas-vivas apareceram na praia em Imbituba. O registro acendeu o alerta para os banhistas, já que a presença do animal
deve aumentar ao longo dos próximos meses. Uma forte chuva causou transtornos em Belo Horizonte no primeiro dia do ano. O Pablo Nascimento tem as informações. Boa noite, Pablo. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Teve chuva, vento forte e calor nesta quinta-feira aqui em Belo Horizonte, viu? Em algumas áreas da cidade, o volume de água chegou a 11% da média esperada para todo o mês de janeiro. O temporal causou transtornos na cidade. A água alagou ruas e invadiu casas e comércios. As rajadas de vento ultrapassaram 100 km por hora. No início da noite, uma grande árvore caiu sobre imóveis. A rua teve que ser interditada por causa disso e, felizmente, ninguém ficou ferido. E, além da chuva, a capital mineira enfrentou um calor intenso. Os termômetros chegaram a quase 35 graus. Giovana. Obrigada, Pablo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta do hospital no início da noite e foi levado de volta à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É para lá que a gente vai com a Jaqueline Frison. Boa noite, Jaqueline. Quais são as informações? Oi, Giovana, muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, a movimentação por aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal está bem tranquila, não poderia ser diferente até pelo horário, mas um cenário bem diferente do que a gente viu quando o ex-presidente saiu do hospital e voltou a cumprir pena aqui na sede da PF. Jair Bolsonaro veio escoltado por batedores da polícia durante todo o trajeto do hospital até aqui. Ele ficou internado por 9 dias e passou por 4 procedimentos cirúrgicos para corrigir uma hérnia e também tentar amenizar as crises de soluço. Michele Bolsonaro acompanhou a saída do marido. A defesa do ex-presidente pediu novamente que ele cumpra a pena em casa. Alegou que o estado de saúde dele poderia ser agravado no regime fechado. Só que o recurso foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes afirmou que não houve agravamento da situação de saúde de Bolsonaro. Pelo contrário, após a realização das cirurgias, os laudos médicos apontaram melhora dos desconfortos que o ex-presidente estava sentindo. Moraes também destacou que os cuidados médicos podem ser oferecidos integralmente aqui na sede da Polícia Federal. A gente lembra que Bolsonaro cumpre pena aqui desde o dia 22 de novembro, Giovana. Obrigada pelos detalhes, Jaque. E olha, o ano começou com o aumento do salário mínimo e a aplicação das novas regras de isenção do imposto de renda. A medida sancionada no final de 2025 vai alcançar cerca de 15 milhões de brasileiros que serão beneficiados com as novas regras do imposto de renda. A partir de agora, quem ganha até R$ 5.000 por mês não paga o imposto. Uma economia de R$ 334 por mês. Mas de R$ 4.000 por ano, considerando o 13º salário. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 ao mês vai ter desconto parcial no imposto de renda. No total, o impacto das mudanças na arrecadação do governo federal é de cerca de 31 bilhões de reais por ano. O valor deve ser compensado com o aumento da tributação de quem ganha acima de R$ 50.000 por mês. Também já está em vigor o novo valor do salário mínimo de R$ 1.621, um aumento de R$ 103, ou 6,79% em relação ao ano de 2025. A medida atinge diretamente quase 62 milhões de brasileiros que têm rendimento referenciado no salário mínimo. O impacto na economia será de quase 82 bilhões de reais. E o presidente Lula sancionou o orçamento para o ano de 2026. O texto prevê um valor total de 6 trilhões e 500 bilhões de reais, com superávit primário, que é quando as receitas são maiores que as despesas, de mais de 34 bilhões de reais. O presidente vetou o reajuste do fundo eleitoral previsto pelos parlamentares. O valor ficou em 1 bilhão e 400 milhões de reais. O orçamento também prevê o pagamento de 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Os vetos do presidente ainda vão ser analisados pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados.
E 2026 terá um dos calendários mais favoráveis dos últimos anos para quem planeja longas folgas, aquelas emendas. Ao todo, vão ser 10 feriados nacionais, sendo 9 prolongados. O brasileiro já está aproveitando o primeiro dos 9 feriados nacionais prolongados de 2026, que é o de hoje, 1º de janeiro. Aproveitar com a família, passear, se distrair um pouco também. O segundo feriado prolongado vem em abril, na Páscoa. No mesmo mês, o de Tiradentes, no dia 21, também cai em dia útil. Em maio, tem o Dia do Trabalho. Depois, 7 de setembro, 12 de outubro. Em novembro, Finados e Dia da Consciência Negra. E em dezembro, Natal. Mas não para por aí. Na conta ainda entram os pontos facultativos, como do Carnaval, do Dia do Servidor Público, da Copa do Mundo de Futebol a partir de 11 de junho. Ou seja, serão muitos dias úteis no ano de folga. Eu acho pouco. Deveria ter um pouco mais, né? Para mim, como autônoma, não é tão bom. Atrapalha um pouco. Se para o trabalhador os feriados significam descanso ou viagem, para a economia, os dias parados exigem planejamento das empresas para evitar prejuízos e queda na produção. Algumas regiões do nosso país tendem a ter um desafio superior na adequação de cadeias de suprimentos, na sua produção, em efeitos logísticos. Por um outro lado, a gente tem aqueles estados que têm um litoral aí invejável para outros do nosso país. Isso é uma vantagem competitiva absurda. Quem já faz as contas de crescimento com tantos feriados prolongados é o setor de hotéis, bares e restaurantes. Só no estado de São Paulo serão 12 em 2026, considerando os feriados estaduais. A expectativa é de um aumento de até 10% no movimento ao longo do ano. Para o setor, é como se tivesse um 13º mês de faturamento. É muito positivo para o nosso setor, é bom para a economia, né? Gera economia, gera contratação, gera emprego. Agora, em janeiro, a conta de luz vem sem cobrança extra. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou bandeira tarifária verde, ou seja, o consumidor vai pagar apenas pelo que consumir. Com as temperaturas mais altas, o uso do ar-condicionado é mais frequente. No apartamento do Eduardo, são 2 aparelhos que nessa época do ano ficam sempre ligados, o que aumenta o consumo de energia. Os quartos eles pegam o sol da tarde inteira, então fica quase que impossível você dormir sem algum tipo de auxílio para poder relaxar um pouco mais. Com isso, o gasto de energia acaba sendo mais alto. Nesses meses, particularmente, eles sobem por volta de 20% a 30%. Mas em janeiro, consumidores como o Eduardo devem sentir um alívio nas contas. Com a bandeira verde, não há cobrança adicional além do valor do consumo. A bandeira mais alta corresponde a R$ 7,87 a cada 100 kW. Ou seja, pensando aí quem consome 100 ao longo de um ano, a gente pode pensar numa economia aí de pelo menos quase R$ 95. A mudança pode até parecer pequena, mas faz diferença no orçamento. Especialistas explicam que a economia na conta de luz pode ser direcionada para outras despesas e ajudar na hora de fechar as contas. A gente perde a atenção nos pequenos valores que, se somados, a gente pode ter, às vezes, ali uma saída, uma situação que a gente nem imagina. Vê lá essa tarifa adicional, olha as suas últimas contas e já começa a direcionar esse ganho que a gente vai ter, né, essa economia, para aquilo que é mais importante. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, os volumes de chuva no país em novembro e dezembro ajudaram a manter os níveis dos reservatórios do país. Com isso, não será necessário acionar termoelétricas em maior escala, o que evita custos extras na produção de energia. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015. A conta de luz sem cobrança extra, mesmo que apenas em janeiro, também ajuda a conter surpresas nos cálculos da inflação. Quanto menor o valor, menor a pressão sobre a economia. Também começa hoje o novo desconto na conta de luz para famílias de baixa renda. Ele vale para beneficiários do CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa e que tenham consumo mensal de até 120 kWh.
No futebol, o Santos fechou acordo com o Cruzeiro para ter Gabigol por empréstimo até o fim de 2026. O atacante, revelado na Vila Belmiro, retorna ao clube que o lançou no futebol profissional e vai reeditar dupla com Neymar. Pelo acerto, os dois times vão dividir os salários do jogador e a possibilidade de compra definitiva ao término do contrato. E o Fluminense anunciou agora à noite a renovação do contrato do goleiro Fábio. O vínculo com o goleiro de 45 anos, que até o fim deste ano, agora é válido até dezembro de 2027. Com isso, ele vai chegar aos 47 anos ainda em atividade. E agora as notícias internacionais. O exército americano anunciou novos ataques contra barcos que transportavam drogas. As 3 embarcações viajavam em comboio por águas internacionais, segundo o comando do Exército. Não foram divulgadas informações sobre o local exato em que foram atingidas. O ataque teria sido na terça-feira. Horas depois, em novo comunicado, o Exército disse que na quarta, outras 2 embarcações também foram alvo da operação. Nos Estados Unidos, o presidente Trump recebeu convidados no resort dele em Mar-a-Lago, na Flórida. Aos jornalistas, disse apenas que desejava paz no mundo no novo ano e não respondeu a perguntas. Na festa, comandou um leilão de um quadro com a imagem de Jesus Cristo, vendido por $2.750.000, o equivalente a mais de 15 milhões de reais. O valor foi doado a um hospital. Trump fica na Flórida até o final de semana sem compromissos oficiais, mas hoje, pelas redes sociais, anunciou que vai retirar a Guarda Nacional das cidades de Chicago, Los Angeles e Portland. As tropas tinham sido enviadas para assumir o policiamento porque, segundo Trump, a criminalidade estava fora de controle. O presidente disse que houve redução da violência, mas não descartou o retorno caso a situação volte a piorar. Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre ataques a civis no dia de Ano Novo. Autoridades ucranianas disseram que a região de Odessa foi alvo de drones. Equipes de emergência ainda avaliam os danos. Já Moscou acusou a Ucrânia de atacar uma área controlada pelo exército russo e disse que dará aos Estados Unidos provas de tentativa pelo ataque. Pelo menos 24 pessoas morreram. E o ano começou com temperaturas extremas na América do Sul. Chile e Argentina enfrentam uma forte onda de calor. Quem tem as informações é a Denise Odorice. Moradores de Buenos Aires começaram o ano mais aliviados depois de uma forte onda de calor que atingiu a cidade na última semana. Os termômetros bateram 39 graus e quase 1 milhão de pessoas ficaram sem luz na véspera do Ano Novo. Bairros centrais da capital argentina e cidades da região metropolitana ficaram às escuras durante cerca de 4 horas. Segundo o órgão regulador de eletricidade, houve uma falha numa estação de distribuição em meio à alta demanda por energia. O verão escaldante na América do Sul também deixou partes do Chile em alerta vermelho. Na capital, Santiago, os turistas usavam sombrinhas para se proteger do sol e se refrescavam nas fontes de água. A temperatura chegou a 37 graus nas áreas de montanha. Nos últimos meses, as autoridades já registraram cerca de 400 incêndios florestais. Segundo especialistas, a frequência e a intensidade de ondas de calor na América do Sul triplicaram desde a década de 80. Giovana. E autoridades suíças trabalham para identificar 47 pessoas que morreram no incêndio que atingiu um bar durante a virada do ano. Entre as vítimas, há turistas de diferentes nacionalidades. Outras 115 pessoas estão internadas com queimaduras e complicações provocadas pela inalação de fumaça. As imagens registram o fogo se espalhando rapidamente pelo teto, por volta de 1h30 da manhã. Este jovem conseguiu escapar. Não sabemos onde estão os nossos amigos. Vimos alguns que infelizmente caíram. E ver aquelas cenas de pessoas tentando escapar foi muito chocante, conta. Esta adolescente chora ao relembrar o desespero de todos. Todo mundo estava empurrando e nós caímos. Ficamos amontoados, algumas pessoas estavam morrendo.
Os sobreviventes contam ainda que momentos antes do incêndio, garrafas de espumante com velas e faíscas estavam muito próximas do teto e o fogo se espalhou rapidamente pelo bar. Essa versão ainda não foi confirmada oficialmente. A polícia informou que as causas do incêndio só serão divulgadas depois que a investigação for concluída. A tragédia foi em Crans-Montana, uma das estações de esqui mais famosas da Suíça, muito procurada por turistas europeus durante o inverno. Fica a cerca de 2 horas da capital Berna e muito próxima das fronteiras com a França e a Itália. O local tem uma das maiores áreas de esqui da região, com mais de 100 quilômetros de pistas. A maior dificuldade agora é identificar as vítimas e avisar as famílias que ainda vivem a angústia de não saber se seus parentes estão entre os mortos ou feridos. As autoridades suíças informaram que o trabalho é complexo, já que nesta época do ano o país recebe um grande número de turistas de diferentes nacionalidades. Hoje, moradores foram até o local do incêndio e deixaram flores em homenagens às vítimas. O presidente da Suíça, Guy Parmelin, classificou o incêndio como uma das piores tragédias que o país já enfrentou. Ele esteve na região para prestar solidariedade às famílias das vítimas e agradeceu a ajuda de países vizinhos no atendimento aos feridos mais graves. Em nota, o Itamaraty informou que não há registro de brasileiros entre os mortos no incêndio na Suíça. O governo expressou pesar aos familiares das vítimas e ao povo suíço. E de volta ao Brasil, cerca de 40 mil pacientes iniciam tratamento de hemodiálise todos os anos. Mas existe uma fila de espera que torna o processo ainda mais difícil. Há 40 anos, Maria Luísa convive com doença renal crônica. Em 2020, a enfermeira aposentada atingiu o grau mais alto da insuficiência renal, quando os rins não exercem mais a função de filtrar o sangue. Ao invés de fazer hemodiálise, ela apostou na diálise peritoneal e consegue fazer o tratamento em casa por meio desse aparelho. Eu teria que me deslocar 3, 4 vezes para a clínica, não é? Já tem a ida, já tem a volta e tem o pós-diálise. No tratamento, o paciente recebe a máquina e os insumos necessários para realizar a diálise em casa. Por meio de um catéter no abdômen, tubos conectam o paciente ao aparelho. Um líquido é introduzido e drenado várias vezes no organismo, retirando toxinas do sangue. O procedimento é feito à noite, durante o sono. Apesar de disponível no SUS, a modalidade alcança apenas 5,6% dos pacientes no Brasil. A hemodiálise tradicional é realizada por mais de 87% dos pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 40 mil pacientes iniciam a diálise por ano. O problema é que existe uma fila de espera. Atualmente, mais de 1.000 pessoas aguardam internadas por uma vaga para começar o tratamento. A presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, na Bahia, diz que a diálise peritoneal é uma alternativa para ajudar a reduzir o tempo de espera. A gente precisa realmente olhar para essa modalidade como uma modalidade eficaz, uma modalidade segura, que traz uma boa qualidade de vida para o paciente e que vai garantir um acesso ao tratamento para um maior número de pessoas do que se a gente continuar apenas olhando para a hemodiálise. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você e um ótimo ano.